Está na hora de falar sobre diversidade e respeito ao projeto CNN no plural. O preconceito e a violência contra a comunidade LGBTQIA+, no esporte sempre aparecem em manifestações das torcidas ou em redes sociais. Segundo uma pesquisa realizada com mais de 1.000 pessoas, quase todos os entrevistados consideram importante garantir a representatividade LGBTQIA+, no ambiente esportivo. Mais da metade afirma já ter sido discriminada ou ter presenciado alguma discriminação durante a prática esportiva. Pois bem, o CNN no plural de hoje fala sobre a importância da inclusão LGBT no esporte e como coletivos e equipes inclusivas de atletas e torcidas seguem lutando por segurança e aceitação. A reportagem é de Matheus Meirelles e a edição de Denise Correia. Por ser muito feminina, eu fui cortada de um clube, mas eu não entendia ainda o que eu era, por que eu era daquele jeito, né? Porque eu era tão afeminada. E aos poucos eu fui descobrindo que eu era uma mulher transexual. Seja no meio profissional ou amador, atletas LGBTQIA+ sofrem com preconceitos e violência. Os xingamentos começam no primeiro contato com o esporte, seja no bairro onde moram ou na escola em que estudam. No caso de Tiffany, a discriminação atravessou diversas fases da vida. Antes de se tornar a primeira atleta transexual a jogar uma partida oficial da Superliga, ela chegou a abandonar o voleibol profissional. Eu continuei jogando por diversão, equipes masculinas ainda na Bélgica, mas chegou uma fase da minha vida que eu não conseguia fazer jogos fora. Mesmo que era por diversão, toda vez que a gente ia jogar, eu não tinha acolhimento da torcida, porque era uma mulher no meio de aquele monte de homens, né? E as pessoas, quando eu entrava, elas sorriam, elas achavam estranho, as crianças perguntavam para os pais o porquê de eu estar jogando com eles e às vezes os pais não sabiam nem responder. Isso me deixou muito triste, então eu decidi falar com o técnico e falar, vou fazer jogo somente em casa, porque em casa eu conheço a minha torcida, eu sei que eu não vou ser discriminado, eu sei que eu não vou ser chacota de alguém. Uma pesquisa realizada no Brasil sobre inclusão do público LGBTQIA+ no esporte mostra que 18% das pessoas que não têm acesso ao esporte no país atribuem essa dificuldade à homofobia. Para 85%, o preconceito contra pessoas LGBTQIA+ é um problema do esporte no Brasil. Normalmente, essa violência é inflamada nas arquibancadas e ganha força nas redes sociais. Mas também pode reverberar dentro da quadra, da pista ou do campo, por exemplo. 63,5% já foram discriminados ou presenciaram alguma discriminação durante a prática esportiva. Diante das adversidades e na busca por ambientes seguros, pessoas LGBTQIA+ encontram maneiras de resistir no ambiente esportivo. É o caso do William, que em 2013 decidiu criar um coletivo para combater o preconceito nas arquibancadas e torcer pelo time que ama sem se esconder. Homens gays, mulheres lésbicas, ou homens e mulheres bissexuais, também para pessoas transexuais, sempre foi um espaço de não pertencimento. Esse espaço ainda é muito difícil. Hoje, em 2022, a gente ainda vê cantos homofóbicos nas torcidas de futebol. A gente viu, muito recentemente, cantos na torcida do Flamengo, na torcida do Vasco, também na torcida do Grêmio. A gente vê todas as torcidas, na verdade, ainda reproduzindo cantos homofóbicos. Isso ainda mostra que é um espaço que ainda está em constante evolução. Contra o preconceito, equipes inclusivas também começaram a surgir. O Fadas Handball, por exemplo, é o primeiro time LGBTQIA+ da modalidade no estado de São Paulo. O ideal é que não tivesse que existir um time inclusivo, é que todos os times você se sentisse bem para ser quem você é. Mas aí as pessoas podem falar, mas meu time tem gays no meu time e jogam, tudo bem. Mas será que ele se sente bem à vontade lá? Ou ele tem que esconder um pouquinho o que ele é? Ou ele precisa se adaptar um pouco? Ou ele fica de fora de algumas conversinhas, os colegas olham torto? É por isso, esse é o ponto, né? Então essas pessoas começaram a se encontrar e criaram um modelo autossustentável e começaram a fazer o esporte num ambiente acolhedor. E esse ambiente não é exclusivista, né? Eles aceitam pessoas que não sejam LGBTQIA+. Isso que é o interessante. Enquanto essas pessoas não encontraram na sociedade um ambiente para elas praticarem esporte de forma incluída,
elas mesmo criaram um ambiente de inclusão para elas e para as outras pessoas. 97% dos entrevistados na pesquisa sobre inclusão disseram ser muito importante ou importante a representatividade LGBTQIA+, no esporte. Mas é uma coisa boba, né? Você faz um gol, você quer apontar para alguém, você quer fazer lá um coraçãozinho, apontar para a arquibancada, seu namorado está ali assistindo, você não pode fazer isso. Podemos ser atletas, podemos ser advogadas, podemos ser doutoras, e as pessoas têm que nos dar mais esse valor. Nós, LGBT, a gente não quer nada mais do que amar o clube do coração, do que jogar, do que estar no estádio, do que frequentar os espaços de futebol sendo quem a gente é.